Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 2, desse nosso curso O que é isto? O homem. E a gente hoje mudou um pouco de cenário, Na nossa primeira aula nós estávamos em outro cenário, a gente veio para cá agora, mas não muda nada, tá? Não muda nada, pelo contrário, a gente segue o nosso conteúdo hoje na aula 2, onde nós iremos então falar agora sobre uma faculdade humana, se é que eu posso dizer assim, tá? Se na nossa primeira aula a gente falou sobre o ser vivo, sobre o ser sensível, agora nessa aula 2 a gente entra no interior deste homem e agora a gente começa a querer olhar para ele no sentido seguinte, olha, tá bom, ele é mais do que um ser vivo. Ele é mais do que um ser sensível. Ele é o quê? E aí não tem como falar do homem, então, sem falar do seu aspecto intelectual, do intelecto, e da questão sentimental desse ser vivo também. E aí, para isso, a gente utiliza uma obra de antropologia, que a gente está utilizando desde o começo desse curso. Eu vou deixar a fotinho dela aí no lado, vou deixar o link abaixo para quem quiser comprar. Ela é excelente, obra excelente, e é ela que está nos norteando então nessa dinâmica de analisar, de refletir, de pensar um pouco o que é isto, o homem. E aí a gente vai passar então primeiro por esse ato de pensamento e da linguagem, seguido das características desse pensamento, para depois poder falar da sua vontade. Aí essa vontade vai acarretar emoções e sentimentos. Essas emoções e esses sentimentos vão nos abrir algumas reflexões sobre esse sentimento, claro. E por último, para a gente fechar, a gente então vai tratar da dinâmica afetiva e dessa harmonia psíquica que nós temos que buscar se nós queremos sim ser um ser humano integral, um ser humano melhor, um ser humano menos em crise possível. E logo quando a gente começa a olhar para esse ser humano, a gente percebe que existe sim uma diferença monumental entre os demais seres vivos, que é o seguinte, olha, o ser humano possui uma inteligência diferenciada, evoluída perante os demais. E essa inteligência que o ser humano possui, ela é externalizada. Ela é colocada para fora. Quando? Ela é colocada para fora quando a gente fala. A linguagem aqui é o grande fenômeno externo que vai especificar realmente a nossa condição humana. Não é à toa que a gente pode dizer o seguinte, olha, o ser humano é um ente que fala. E nada é maior do que essa linguagem. Nada é maior do que essa possibilidade que vai fazer com que ele mesmo consiga pensar. Então, já que o ser humano é esse ser de linguagem, existe então uma aproximação entre linguagem e pensamento. Só que percebam, existe uma aproximação, existe uma ligação, e é aí que vai surgir, por exemplo, a linguística, é aí que vai surgir a semiótica, é aí que vai surgir a psicologia cognitiva, é aí que vai surgir a própria filosofia da mente. Mas olha, mesmo que eu fale de tudo isso, eu ainda não estou falando da linguagem. Eu estou falando de uma parte da linguagem, talvez. É a mesma coisa se nós quisermos olhar o ser humano de uma maneira mais científica, colocar a linguagem ali dentro da ciência. Não tem problema. Só que vejam, percebam, a linguagem, a fala, é maior e mais ampla do que o aspecto da ciência. Por quê? Porque a linguagem está no trabalho. A linguagem ela percorre todos os âmbitos possíveis da humanidade. Está no nosso choro, está no nosso riso,
está nas canções que a gente faz, nas orações que a gente eleva aos céus, os murmúrios que nós temos e além, é o nosso próprio pensamento, concorda? É impossível eu diferenciar, né, eu separar esse pensamento dessa linguagem, porque quando eu penso eu falo e quando eu falo eu penso. E é importante, já que a gente está colocando essas bases aqui, entender que a linguagem não é algo exclusivamente humano, tá bom? Isso é importante, porque os animais também falam e a gente vai ver as diferenças daqui para frente. Só que, pro humano, tem um aporte a mais, que é o seguinte, olha, a linguagem é um método não instintivo. Não é do nosso instinto, percebam? A gente tem que aprender a falar. A gente não nasce falando. E o lugar que a gente está dá, então, a nossa linguagem. E vejam as 3 diferenças que a gente vai elencar aqui. Primeira diferença é que a linguagem humana, então, não é resultado do instinto. Não é cerebralmente localizável. E não se transmite também biologicamente. O que é a linguagem, então, para nós humanos? A linguagem, para nós humanos, é algo cultural. É uma convenção que a gente acaba se inserindo, e nessa convenção que a gente acaba se inserindo, então, a gente aprende a falar. Logo, falar é natural. A linguagem que se fala, isso não é. Porque eu tenho que aprendê-la, eu tenho um alfabeto, eu tenho que ter uma estrutura de símbolos, eu tenho que ter uma estrutura simbólica ali que eu me acesso ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, para justamente eu poder estar aqui hoje, agora, e vocês estarem me compreendendo. Então, uma diferença que existe aqui, primeiro, entre nós e os outros animais é o seguinte, olha, diferente do cachorro, que vai falar no latido dele, vamos dizer assim, ele comunica algo quando ele late, tá? Ele fala. Nós, seres humanos, não falamos. Nós temos linguagem. E essa linguagem, ela tem que ser aprendida. Então, essa é uma diferença. Uma segunda diferença que também a gente pode encontrar aqui é que é o seguinte, olha, a linguagem animal, ela é icônica. O que significa isso? Ela tem uma relação direta, ela tem uma relação simples com o sinal e a mensagem. Fica claro isso? Quando o cachorro late, ele está dizendo alguma coisa, aquilo dificilmente vai mudar. Nós, também, quando somos pequenos, temos essa linguagem icônica, né? Quando o bebê chora, por exemplo, ele está trazendo ali uma linguagem que vai indicar fome, que vai indicar medo, que vai indicar ali alguma situação básica que aquele bebê, né, que aquele ser indefeso, que ainda não possui o domínio da linguagem, ele vai ali então expressar de alguma forma algo. Já o ser humano, quando ele já possui então essa técnica da fala, vamos dizer assim, aí ele escolhe, ele delibera, ele faz da linguagem exatamente uma escolha que vai então transmitir muito mais do que estados orgânicos. Vai demonstrar sentimentos, vai transmitir felicidades, tristezas, alegrias. As palavras que nós escolhemos, então, acabam sendo palavras que a gente quer que o outro chore, que o outro ri, que o outro, sei lá, saia correndo, que o outro nos abraça. Por quê? Porque nós somos os únicos seres vivos que têm, então, a capacidade de contar histórias, de criar histórias para emocionar, para acalmar, para nos deixar tensos também, por que não? Os animais não. Os animais falam de maneira biológica, né, de linguagem icônica, é aquilo e acabou. O urro do leão, né, o rugir do leão, o latido do cachorro, o miado do gato, o relinchar de um potro, diz exatamente aquilo que biologicamente é. Nenhuma hipótese vai haver de nenhum animal
poder contar a sua história. Por quê? Porque ele não tem essa linguagem, ele não aprendeu e nem vai aprender, claro, porque ele não possui essa inteligência, ele não possui essa linguagem que eu e que você possui, que faz agora eu estar dizendo algo e você compreendendo. E a terceira diferença, que é monumental, que eu elenco aqui entre nós e os demais animais, é que a nossa linguagem, ela é infinita. Ela é uma abertura de possibilidades para a novidade. Os animais não. Os animais têm um limite muito claro de até onde eles podem chegar falando, vamos dizer assim, diferente de você, diferente de cada um de nós, que pode infinitamente falar e ainda assim não chegar numa definição, percebe? Você pode narrar o nascer do sol de N maneiras diferentes e ainda assim alguém pode chegar, pode olhar para aquele pôr do sol e falar, olha, mas existe uma possibilidade de narrar daquela forma também. Então as mensagens, né, a linguagem, ela tem esse ar de ilimitado. Não tem número fixo, pelo contrário. Você consegue, num jogo infinito, falar da maneira que quer, como quiser, atingindo aquele ou aquele outro sentimento. Então essas são as três diferenças que a gente percebe entre nós e os demais animais. Só que aí você pode me perguntar o seguinte, tá bom, Matheus, eu entendi que nós temos essas três grandes diferenças, mas por que eu falo? Por que eu, como ser humano, falo? E aí a melhor definição que eu encontrei, estudando e lendo o livro aqui nosso, Base, é que é o seguinte, olha, a causa da linguagem em você, a causa da linguagem em mim existe porque nós temos uma habilidade que é a habilidade de conhecer. Nós temos ali a habilidade que a gente vai chamar de inteligência. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Que a materialidade do intelecto, que a materialidade da inteligência era a linguagem? Então tá aí. Tá aí a junção. A linguagem é o vínculo do pensamento. E esse vínculo do pensamento, que é a linguagem, vai manifestar-se, né? Porque essa linguagem, ela incorpora dentro de mim e tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu reflito, tudo aquilo que eu decido, passa pela palavra. Se eu não tenho este falar, se eu não tenho essa decodificação, vamos dizer assim, da linguagem, dificilmente o meu pensamento vai ser claro. Dificilmente eu não vou estar aqui murmurando coisas na minha cabeça porque eu não tenho acesso a essas definições. Então vejam, olha que bacana que a gente lê aqui, ó. Compreender uma palavra é saber o que significa. E saber o que significa é saber usá-la. Percebe a importância disso? A força disso? E a impressão que eu tenho que é no mundo que nós estamos inseridos, isso que está cada vez se perdendo mais? Que isso está se perdendo cada vez mais? Ou seja, cada vez menos eu consigo entender essa realidade, porque cada vez menos eu estou tendo essa capacidade de entender o que eu estou falando e esse entender transformar-se em linguagem também. Percebe? Não é isso? Ó. Compreender uma palavra é saber o que significa. E saber o que significa é saber usá-la. A impressão que eu tenho é que a gente não sabe mais como usar as palavras. Como elas significam. Qual é o resultado delas. E, consequentemente, a gente perde um pouco a noção da realidade. A gente perde um pouco o como as coisas são realmente. Ou como elas deveriam ser. Por quê? Porque eu não consigo defini-las. Eu não consigo dizer mais o que elas são. E é então essa linguagem que vai estruturar esse pensamento e esse pensamento que vai existir a partir da linguagem. Certo? Então a gente conseguiu responder. Por que a gente fala?
A gente fala porque é a forma como a gente pensa, porque a gente tem essa habilidade de conhecimento. E já que a gente tem essa habilidade de conhecimento e aquilo que a gente fala é aquilo que a gente pensa, automaticamente vai aparecer em nós e na obra que nós estamos utilizando aqui. Eles vão colocar 7 definições para definir, então, o que caracteriza realmente um pensamento. O que caracteriza um pensamento? E o primeiro termo que vai aparecer para a gente logo de cara é que, assim, um termo que caracteriza o pensamento é a infinitude. O pensamento, ele é infinito. Ele não termina. Ele não tem fim. Logo, nunca haverá um pensamento último. O pensamento último das coisas nunca haverá, porque sempre terão novos pensamentos, seja na minha pessoa, seja no mundo, enquanto união de pessoas que pensam. O homem é finito, mas o seu pensamento é infinito. Olha que bacana isso. O princípio do homem é a finitude, porque a gente vai morrer. Só que esse princípio do homem, que é a finitude, ele esbarra, ou melhor, ele se liberta na infinitude do que é pensar. É o finito aberto para o infinito. É o finito podendo pensar e nunca parar de pensar, e mesmo quando ele morrer, esse pensamento continuará acontecendo. Não por parte dele, porque a finitude dele findou-se, terminou, mas por parte das outras pessoas. Então, o primeiro campo é esse. A primeira característica que a gente encontra dessas 7 é a infinitude. Segunda, que os autores colocam para a gente, é o conceito de alteridade. Este pensamento se relaciona com outras coisas. Esse alter, esse outro, é o que relaciona o meu pensamento. Logo, as coisas são captadas pelo meu intelecto, e essa captura só acontece porque existe essa outra coisa. Fica claro? Ou está confuso? Eu só consigo captar a existência da caneta porque eu estou vendo a caneta e, consequentemente, eu estou falando da caneta, mas tudo ao meu redor, tudo à minha volta passa por esse princípio. Se eu, enquanto ser humano, sou colocado dentro de um quarto vazio, se eu, enquanto ser humano, sou colocada num lugar onde não exista captação, logo eu vou ter um pensamento extremamente empobrecido, extremamente fechado em mim, porque eu não vou ter o quê? Coisas para com qual me relacionar. Um exemplo de uma captação para a gente pensar essa questão da alteridade, né? Essa água aqui no copo. Essa água aqui no copo, ela é captada pela minha visão e o meu intelecto compreende que isso é uma água, mas também o meu intelecto consegue olhar para essa água e falar, olha, essa água também é H2O. Perceba o jogo da alteridade aqui? E esse jogo da alteridade vai tão longe, que nós conseguimos, enquanto seres humanos, né, olhar para as coisas e aprender essas coisas pelo simples prazer de aprender, pelo simples prazer de gostar. Vejam, tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que eu estou passando para vocês, no fundo nada mais é do que um ato de prazer. Eu não construo uma casa sabendo disso, eu não vou, sei lá, salvar o mundo com essa explicação na teoria, mas o homem tem essa característica, né, de conseguir pensar coisas que não servirão para nada, vamos dizer assim. E aí que entra o lazer. É aí que entra os jogos. Você concorda? Você fica lá horas e horas tentando montar um quebra-cabeça. Pelo quê? Apenas pelo prazer do prazer
por relacionar-se. Ou você fica jogando um jogo de tabuleiro, ou você tenta ficar decifrando algum enigma, é o prazer vazio ali. E esse prazer vazio, ele se relaciona, certo? A sua inteligência com um algo que não tem ali, concorda? Nenhuma função objetiva, como saber que isso é uma caneta, saber que aquilo é água, saber que isso é um computador, saber que isso é uma parede, mas ainda assim há essa relação, né? Há essa alteridade. Então a gente viu primeiro a infinitude, segundo a alteridade. A terceira característica que também a gente coloca aqui quando a gente vai falar sobre o pensamento é a questão da mundanidade. Por quê? Porque o conhecimento nos abre para o mundo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu coloco esse meu intelecto para funcionar, mais aberto às possibilidades, ou seja, aberto ao mundo eu sou. Logo eu posso dizer que eu sou uma pessoa com mais cultura, com mais vivência de mundo, com mais compreensão da realidade. Eu consigo olhar a totalidade da coisa. Por isso a importância do estudo, por isso a importância da reflexão, por isso a importância do pensamento. E é esse pensamento, esse conhecimento, que vai então atrelando-se um ao outro e vai formando o que eu chamo de conhecimento. Eu sei um pouquinho disso, aí um pouquinho daquilo, mais um pouquinho daquilo. Aquilo vai formando uma totalidade para mim. Que eu digo, eu conheço tal coisa. Quarto ponto que é importante também aqui para nós, que a gente elenca, é a questão da reflexividade. A gente pode refletir, a gente pode se conhecer, a gente pode se indagar, a gente pode se perguntar. E só a gente consegue ficar, oh meu Deus, por que será que eu sou assim? Por que a vida é assado? Será que eu não fiz certo isso? Será que eu fiz errado aquilo? Será que eu estou sendo bom? Será que eu estou sendo ruim? Vejam, toda essa reflexividade que eu estou fazendo aqui só acontece a partir de mim. A partir do meu intelecto. É aí que está a sacada da coisa. E essa reflexão que eu faço, esse ato de pensar puro que eu tenho, é um ato que só acontece, como a gente viu agora há pouco, através da linguagem. Se não há essa linguagem, não há essa abertura ao mundo, e não havendo essa abertura ao mundo, não há essa reflexão. E vejam que interessante, a linguagem não está num lugar. A linguagem não está num lugar. Eu não pego a linguagem. Você concorda? Eu não sei onde ela fica. Você pode falar, mas ela está dentro do seu cérebro. Beleza, mas em que lugar? Não tem como saber isso. Só para a gente ver a beleza da coisa. 5, né, das 7 que a gente está passando aqui, é a imaterialidade. Ou seja, o pensamento existe ali de maneira imaterial. Eu não pego esse pensamento, né? Eu posso escrever esse pensamento, mas eu não pego ele. Né? Fala assim, traz aí a sua ideia de amor. Não dá. Traz um pensamento de vida. Você não tem isso material. E aí, quando a gente chega nessa imaterialidade, então, a gente percebe ao mesmo tempo que essa imaterialidade vai ter ali 2 movimentos. Um movimento que a gente vai chamar de movimento transitivo e um outro movimento que a gente vai chamar de movimento perfeito. O que significa isso? Significa o seguinte, ponto 1. Nós somos seres que pensam e o pensamento ocorre pela linguagem. Ponto 2. Ele é imaterial. Então eu não consigo colocá-lo aqui, ou tirar, ou deixar, eu não consigo fazer isso. Só que então esse pensamento, ele se move. E ele consegue se mover em 2 campos. Um movimento, que a gente chama aqui de movimento transitivo. Quando, por exemplo, eu digo o seguinte, eu vou estudar isso para a prova de amanhã. É um movimento de trânsito. É um movimento de caminho do meu pensamento, percebe? Quando eu digo assim,
Hoje eu vou na casa da minha mãe. Esse ato de pensar a casa da minha mãe é um movimento transitivo. Ele não está acontecendo porque eu não estou na casa da minha mãe. Eu estou na minha casa agora. Só que eu consigo fazer esse movimento de passagem, esse movimento de ida, vamos dizer assim, porque eu consigo pensar o caminho, eu consigo pensar as rotas que eu vou fazer, eu consigo pensar até a roupa que minha mãe vai estar, a comida que eu vou comer, a roupa que eu vou, tudo isso, ó, tá nesse trânsito. E quando ele termina, esse pensamento aconteceu. Que é diferente, completamente diferente do movimento perfeito. O movimento perfeito do pensamento é quando ele acontece em si, ou seja, ele é simultâneo no seu início e ele é simultâneo no seu resultado, no seu fim. Como, por exemplo, eu digo assim, eu estou falando. Aconteceu aqui agora. Eu estou pensando. Ele está acontecendo nesse instante, tá? Que é diferente do transitivo, percebe? No transitivo eu tenho um caminho para chegar a ele. No movimento perfeito do meu pensamento, ele acontece nesse instante agora. Eu estou vendo televisão. Como que eu sei que eu estou vendo televisão? Porque eu estou vendo. Eu já estou vendo. É aquilo que Aristóteles vai chamar assim, ó. Alguém vê e ao mesmo tempo viu, pensa e pensou. Esse é o pensamento perfeito. Ele acontece num instante e termina num instante. Não tem como eu pensar depois, por exemplo. Eu penso agora. Eu ajo agora. Eu faço agora. O sexto é a questão da sensibilidade. Isso é muito importante para a gente, como a gente já vem percebendo desde do encontro passado. Por quê? Porque o pensamento não funciona à margem da sensibilidade e do conhecimento sensível. Traduzindo, não se pensa nada que antes não tenha vindo, surgido, passado pelos sentidos. Toda construção que a gente vai fazer do pensamento, ele está na realidade. Ele aparece de alguma forma para mim, e este aparecer para mim, que eu vou captando, que eu vou nomeando, que eu vou ali dividindo, elencando, hierarquizando, que vai fazer então ter uma união do pensamento com a sensibilidade. Elas estão juntas, tá? Não há como desassociar. E por último, não menos importante, a gente chega na universalidade. Porque quando a gente pensa, a gente vai então captando esses objetos, e a captação desses objetos vai colocando-nos dentro do que a gente pode chamar aqui de vida comum. Eu tenho a captura de um cachorro, depois a captura de outro cachorro, depois a captura de um cachorro. Então eu sei o que é cachorro. Eu tenho a captura de uma água, eu tenho 2 capturas de água, eu tenho 3 capturas de água. Eu capturo o que é água. É o que eu vou chamar, que a gente está chamando aqui de vida comum. Que você começa a nomear, classificar, ou seja, é um animal, é um ser humano, é a parede, é o sol, é o passarinho, é a caneta. E é essa vida comum que eu tenho e que você tem e que ambos, tanto eu quanto você, captamos, que faz a gente entender o mundo à nossa volta. E é também esse entendimento do mundo à nossa volta que também faz com que a gente consiga criar projetos, compartilhar ideias, ter tarefas, se é que a gente pode chamar assim, compartilhadas, unidas uma no outro. Por quê? Porque a gente entende de objetivos, a gente consegue nomear as coisas, o que é cachorro para mim é cachorro para você, porque se não fosse isso, a gente ia ter um problema de comunicação. Imagina que você está numa equipe, num grupo, e você acha, ou, sei lá, você entende que isso é um lápis, tá bom? Isso é um lápis. E alguém do seu grupo também está falando desse lápis, só que esse cara do grupo, ele está entendendo que isso é um lápis. Que na minha leitura, na minha captação, na minha aprendizagem, isso é uma caneta vermelha. Então, o que vai começar a acontecer nessas ideias que nós estamos compartilhando, nesses projetos que nós estamos fazendo em união?
Não vai dar certo. Haverá o quê? Uma incompatibilidade. Haverá uma falta de comunicação. O que é falta de comunicação? Falta de comunicação nada mais é do que definir as coisas como elas são. Então aí a gente chama ele e fala, olha, na verdade você precisa aprender que isso é uma caneta vermelha. E isso é um lápis. O lápis é o grafite, a madeira, tal. E isso daqui é uma caneta. Né? Vejam, eu estou fazendo o quê? Eu estou ensinando essa pessoa a captar verdadeiramente esse universal do lápis, da caneta, e aí podemos ir em coisas mais abstratas, como amizade, amor, felicidade, justiça, fortaleza, caridade. Vejam, é possível tudo isso, né? Porque a gente precisa chegar numa mesma definição ali. E essa definição que a gente chega das coisas nos leva a um novo patamar. Porque já que a gente vai definindo as coisas, a caneta, o lápis, o cachorro, o amor, a justiça, a felicidade, a fortaleza, a gratidão, a temperança. Já que a gente vai definindo essas coisas, automaticamente dentro de nós, essa vida intelectual, essa função intelectual, passa então a ter uma vontade. Passa a ter então uma necessidade. E essa vontade que eu tenho, essa vontade que você tem, é justamente esse apetite da inteligência, ou a gente pode chamar aqui de apetite racional, pela qual nós vamos nos inclinando para o conhecido, ou seja, para esse bem conhecido intelectivamente. Fica claro? Ou seja, olha lá, o que os desejos, os impulsos são para a sensibilidade, tá? Desejo, impulso, para o sensível, a vontade vai ser para a vida intelectual. Tá? O que os desejos e impulsos são para a sensibilidade, a vontade é para a vida intelectual. E por que a vontade é tão importante? Por que a vontade é tão importante aqui para nós? Porque a vontade, ela pode querer qualquer coisa. E essa vontade que pode querer qualquer coisa, ela não está pré-determinada em direção a um bem ou em direção a outro bem. Essa vontade, ela está aberta de maneira geral, de maneira ampla. Percebe isso? Sendo então o bem algo que eu me convém. É um bem para mim agora tomar essa água. É essa minha intelectualidade, meu intelecto falando para mim, é bom eu tomar essa água. Como também poderia ser agora, 10 para as 4 da tarde, eu estar querendo tomar uma cerveja. Por quê? Porque essa vontade, como ela está aberta, pode ser que seja uma vontade certa para mim, e para você, por exemplo, pode não ser uma vontade tão certa. Como nós chegamos, então, Mateus, numa vontade correta? Nós chegamos numa vontade correta quando a gente decide, então, conhecer. Quando a gente decide conhecer a fundo aquilo que nós desejamos, né? Quando nós queremos conhecer realmente como as coisas são. E aí os nossos autores fazem uma divisão da vontade. Há um primeiro momento que ele vai chamar aqui de desejo racional, que é aquela tendência natural que nós vamos ter para o conhecimento como um fim. Eu quero essa caneta, não quero esse lápis, quero estar gravando essa aula e não na piscina. E existe um segundo momento que também é importante, que vem dessa primeira escolha, dessa primeira decisão, desse primeiro desejo racional, que é então a escolha. Quando eu vou colocar no campo das possibilidades e vou falar, não, isso é melhor agora do que isso. Por isso que acontece nesse duplo momento, né? Nesse cruzamento do desejo com a escolha. Eu posso desejar 1 milhão de coisas a todo instante como uma finalidade. Eu quero beber essa água, eu quero gravar essa aula, eu quero ir para os Estados Unidos.
Agora, tudo isso que eu quero fazer passa por um filtro, se é que a gente pode dizer aqui, que é o filtro da escolha, que significa nada mais, nada menos em decidir como e com que meios eu vou então realizar esse meu desejo. Que vai então avaliar as diferentes possibilidades, que vai avaliar os diferentes caminhos para eu chegar nesse desejo. Quero tomar água, quero gravar aula, quero ir para os Estados Unidos. E vejam, desse homem que externaliza materialmente que é a linguagem, fala e possui linguagem, que são coisas diferentes como a gente viu. Esse homem que fala, possui linguagem, consequentemente tem um pensamento, porque ele é um ser pensante, certo? E ele sendo um ser pensante, ele é um ser de vontade e que pode negar essa vontade em nome de outras coisas. Ele é elevado ao que nós vamos olhar aqui, que são as emoções e os sentimentos. Porque eu falo porque possui uma linguagem, a linguagem possui relação direta com o meu pensamento. Esse pensamento possui uma vontade, esse intelecto possui ali uma vontade. E dessa vontade, eu ainda tenho um plus, um a mais, que a gente chama então ali de sentimento, que a gente chama ali de emoção. Não é à toa que Platão vai chamar os sentimentos, vai chamar as emoções de nada mais, nada menos do que uma parte da alma. Percebe isso? O que são os sentimentos, o que são as emoções? É a união do sensível com o intelectual. É a junção no qual eu, enquanto homem, na minha concepção corporal e na minha concepção imaterial de alma, se unem a essa verdadeira unidade. Por quê? Percebam, intelectualmente eu entendo que é tristeza, intelectualmente eu estou sofrendo pela situação, intelectualmente então eu passo a refletir sobre aquilo e aí uma lágrima corre sobre meus olhos. O que eu estou fazendo? Eu estou juntando a alma com o corpo, o espírito com a matéria. E é nesta afetividade, ou seja, aquilo que nos afeta, que vão acontecer então os sentimentos, que é onde nós vamos ter ali os nossos afetos mais evoluídos e os menos evoluídos. É onde nós vamos estruturar as nossas paixões, é onde nós vamos colocar as nossas emoções. E para isso acontecer, ou seja, para a gente analisar esses sentimentos, há várias teorias, mas a ciência psicológica aqui elencou 4 elementos para a gente saber realmente o fundamento do sentimento. E esses 4 elementos são, primeiro, o objeto desencadeante e suas circunstâncias. Segundo, a emoção ou perturbação anímica. Terceiro, alterações orgânicas ou sintomas físicos. E por último, a conduta ou manifestação externa. Isso é um sentimento. Ele passa por esses 4 estágios. Um exemplo disso, né? Olha lá, primeiro ponto que ele diz: objeto desencadeante e suas circunstâncias. Exemplo. Eu estou no meio da floresta e me aparece um leão. O leão está na minha frente. Tá aí, concorda? Há um objeto que vai desencadear alguma coisa. Essa caneta me desencadeia alguma coisa. Esse sol que bate no meu olho me desencadeia alguma coisa, concorda? No caso aqui do leão também. Então, primeiro, qual o objeto que está desencadeando aqui? O leão. Seguido desse leão que está desencadeando alguma coisa, este alguma coisa, que é o ponto 2, que é a emoção ou a perturbação, vai ser o quê? Medo, temor, aflição, pavor. Então, o objeto desencadeou o leão. Aí nós tivemos a emoção, a perturbação, que foi o quê? Ficamos com medo. Poxa, um leão. É um leão. E aí desse sentimento que nós sentimos medo, porque nós estamos vendo o leão aqui na nossa frente, automaticamente essa percepção que eu capto com o meu intelecto é um leão,
é um ser selvagem, é um ser violento, é um ser maior que eu, é alguém que pode me comer. Vejam, tudo isso está no campo do intelecto, concorda? Por quê? Porque eu sei disso, eu tenho percepção disso. Se eu não tiver essa percepção, eu vou correr no leão e querer abraçar ele, porque ele é fofinho. Mas como eu consigo captar isso pelo campo intelectual, pelo campo do intelecto, o que acontece? Nossa, um leão, meu Deus. Então o leão apareceu, eu tive medo. Qual que é a terceira condição aqui que a gente viu? Alterações orgânicas ou sintomas físicos. Então o que vai acontecer? Meu coração vai acelerar, eu vou começar a tremer, eu vou suar frio, que é o terceiro ponto aqui. Até chegarmos ao último ponto, que é a manifestação externa. Eu vou correr, eu vou pegar uma arma, eu vou subir, sei lá, na árvore. É dessa forma que a gente consegue analisar a estrutura desses sentimentos. Então, para a gente entender um sentimento, a gente tem que levar em consideração o contexto e a origem dele. Nós temos que analisar ali que tipo de perturbação que ele causa. Nós temos que entender e compreender ali quais as alterações físicas, orgânicas que aquele sentimento está causando e, claro, as consequências, a resposta, a conduta que eu vou ter diante daquele objeto, diante daquela circunstância, diante daquela ação que está acontecendo ali na minha frente. Isto é, então, o sentimento. O sentimento é o modo de sentir as tendências. Quais tendências? Por exemplo, da tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é a falta de algo. Qual é a tendência? A tendência é a falta. O que é a tristeza? Eu não estou gostando do que está acontecendo agora. Então, eu não estou gostando. Então, o que acontece comigo? Eu fico triste. Eu fico triste. São, então, a consciência da harmonia ou desarmonia entre a realidade e as nossas tendências naturais. As nossas tendências é aquilo que nós queremos pra gente. Que aí, horas eu vou ter sentimentos bons, horas eu vou ter sentimentos ruins. Horas eu vou ficar alegre, horas eu vou ficar triste. Só que a gente precisa tomar cuidado, e é importante essa divisão, de que uma coisa é o sentimento, outra coisa é a sensação. Porque senão a gente pode cair num sentimentalismo. E a gente vai tomar cuidado para que isso não aconteça aqui na gente. Por exemplo, uma coisa é a sensação de viver. Concorda? A sensação de viver aqui é um prazer extremamente sensível. Quando, por exemplo, sei lá, eu estou no alto de uma montanha, aquele vento bate em mim e eu tenho uma sensação de vida. Ou quando eu estou afogando e de repente eu consigo sair desse afogamento e respiro fundo. Teve já essa experiência de estar mergulhado e aquele ar acabando e você ali passando, né, por todo aquele sentimento de aflição e aí de repente você consegue sair, né? Ou seja, você consegue sair, ou seja, aparecer, colocar a cabeça para fora do rio, para fora do mar, para fora da piscina e aí vem todo aquele ar. Esse é um sentimento de vida. Ou é uma sensação de viver? Isso, para você, respondendo, é uma sensação de viver. Porque está inteiramente no campo sensível. Está no campo da satisfação corporal. Meu pulmão voltou a respirar. Sensação corporal. O sentimento aqui é outra coisa. E está muito além, muito superior a essa sensação de viver. Por quê? Porque no sentimento há algo mais rico. A sensação ela nos engana. A sensação é mentirosa. A sensação vai nos fazer tomar atitudes extremamente corporais que no final da história podem nos fazer mal. Tá? Calor, verão, piscina. E aí colocam lá uma jarra de caipirinha gelada, trincando, doce igual mel.
Se nós entrarmos nesse sentimento da sensação aqui, o que vai acontecer com a gente? A gente vai tomar uma, vai tomar duas, vai tomar três, por quê? Porque a sensação é maravilhosa. O corpo está respondendo super bem, ele está adorando o frescor daquela caipirinha, o doce daquela caipirinha, e aí você pode falar assim, nossa, que sensação gostosa de viver. O sentimento vai além disso. O sentimento não é a caipirinha, o sentimento é com quem você está, na condição que você está envolvido. O sentimento aqui vai ser o seguinte, nossa, eu não posso beber porque eu tenho que levar meu filho embora. Eu não posso beber porque eu tenho um compromisso depois. Eu não posso beber porque tem pessoas aqui, caso eu beba demais, eu posso perder um pouco a minha ordem, a minha orientação. Veja, o sentimento, então, ele abre a uma certa apreciação do que está nos rodeando. E é esse sentimento, diferente da sensação, que vai fazer, então, que eu construa uma conduta. Percebe? É esse sentimento que me faz ter a conduta. Ah, eu sou um pai de família, eu tenho que levar meu filho para casa, as pessoas dependem de mim, o meu chefe está aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um monte de sentimento que está reportando uma conduta para aquele cenário que eu estou vivendo. E isso é um sentimento. E esse sentimento que todos nós temos tem que ser trabalhado, tem que ser refletido, tem que ser buscado, e o final da aula vai ser sobre isso, tem que ser buscado no equilíbrio. Senão vai virar sentimentalismo, que a gente estava falando aqui, que é um grande perigo. Então, esse sentimento que eu tenho, que você tem, e que bom que nós temos, eles possuem ali duas grandes tendências. E aí nós estamos entrando ali bem numa filosofia antropológica clássica, que daria para a gente ficar falando isso por horas e horas. Tomás de Aquino mesmo fala sobre isso diversas vezes. Que é o que nós vamos chamar aqui de tendências sensíveis, tá? Ou o apetite concupiscente, tá? Que é aquela inclinação que nós temos para possuir alguma coisa. Ou nós vamos ter uma segunda tendência, que é a tendência aqui que a gente chama de apetite irracível, que é aquela gana, aquela vontade, né, de lutar, de correr atrás, de vencer o obstáculo, que vai nos permitir então possuir aquele bem. Essas são duas tendências que nós temos quando a gente vai falar de sentimento. Quando eu luto contra o mal, eu estou dentro desta tendência, dentro desse apetite irracível. Mesma coisa o inverso. Quando eu escolho o mais fácil, quando eu escolho o pecado, quando eu escolho o erro, eu estou então dentro desse impulso, dentro desse desejo do apetite concupiscente. E essas tendências, né, essas duas tendências aí, sejam das tendências sensíveis, seja das tendências do apetite irracível, né, elas causam então dois tipos de sentimentos. Uma inclinação ao desejo, que é o desejo ali de possuir o bem, que a gente pode chamar ali de amor. Esse é um bem, esse é um desejo. Isso é uma meta nossa, né? Encontrar o amor, amar. E também existe ali uma inclinação, porque automaticamente, quando eu escolho o amor, eu rechaço, eu nego, eu luto contra o mal, contra o ódio. Percebem? Então vejam, o bem pode ser ali um bem futuro, e eu posso apenas chamar de desejo, tá? É um desejo. Ou também eu posso chamar ali de um bem presente, que aí eu não vou chamar mais desse amor futuro. Como que eu chamo? Eu chamo de prazer, porque eu estou sentindo ele agora. O mesmo quando a gente traz o ódio aqui para o exemplo, para a exemplificação, né? O ódio, por exemplo, ele pode ser uma aversão a um mal futuro, e aí ele vai provocar o que ali? Ele vai provocar a inclinação a querer fugir daquilo. Ou também o mal presente que está ali diante de mim, e aí eu vou ficar triste por ele.
que ele está ali diante de mim. Isso é uma inclinação que o desejo vai ter. Só que essa inclinação que o desejo vai ter, que é uma das tendências, tá? Também levam a um segundo sentimento, que é a inclinação ou impulso aqui de vencer obstáculos, né? Ou mesmo de afastar esses obstáculos, né? No sentido assim de luta mesmo. Nesse segundo aspecto, então a gente percebe o quê? A gente percebe que essa inclinação, que esse impulso de afastar ou de vencer, né, os obstáculos que vão aparecendo ali diante da gente, que vão aparecendo para o nosso caminho, ele serve então para a gente alcançar um bem que pode ser visto de maneira positiva ou pode ser visto de maneira negativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito simples. Percebam, quando esse apetite se move em direção a um bem difícil, a um bem que não foi fácil conseguir, aquilo que a gente pode chamar como aquilo que é um bem árduo, só que ele é alcançável, tá bom? Ele tem que ser alcançável. Ele vai chamar de esperança. Olha que bonito. Eu espero, eu estou lutando, eu vou correr atrás, aquilo vai dar certo por causa disso e daquilo. Veja, eu tenho esperança naquele lá. Só que esse mesmo desejo, esse mesmo apetite, quando se depara com algo que ele não pode alcançar, que é aquele bem que ele não consegue pegar, o que acontece com esse indivíduo? Ele cai em desespero. Perceba, é o mesmo desejo. Está dentro do mesmo campo. Um gerou esperança, o outro gerou o desespero. E uma coisa que nós precisamos ter por muito clareza aqui é que todos os sentimentos partem do amor. Seja o amor para o outro, seja o amor próprio, mas todos partem do amor. E por que todos partem do amor? E eu escrevo aqui, ó. Porque aquilo que eu amo, eu desejo. Aquilo que eu amo, eu desejo. E pode ser as coisas mais simples ou as mais complexas, tá bom? Mas eu desejo. E se algo me impede o amor, o que isso é? Isso é o ódio. Então, se o amor é aquilo que eu desejo, o que impede meu amor, eu odeio. Por que eu odeio? Porque eu não atinjo, eu não alcanço aquilo. Logo percebo que a positividade sempre vai vir antes de sentimentos negativos. Porque existe como que dentro de nós uma necessidade, uma certa experiência daquilo que deveria ser. Existe dentro de nós essa, como se fosse essa perfeição ali, nesse desejo de ser. E é essa a nossa busca. Quando a gente não atinge isso, a gente fica triste, por exemplo. Logo, a gente percebe então que todo homem, não importa quem é que ele seja, deseja a felicidade. E toda a felicidade é o fim da minha ação. Eu faço todas as minhas coisas porque aquilo visa um bem. Ah, Mateus, mas esse bem pode ser ruim? Pode. Claro que pode. Mas quando eu estou agindo porque ali tem uma atitude boa. Mesmo que não seja boa aos olhos das outras pessoas. Mas aquela atitude, aquele sentimento, ele é bom. Não é à toa que então Tomás de Aquino, só para a gente elucidar aqui, mas daria uma aula só sobre isso, vai falar sobre as paixões. Paixões sentidas aqui de potência sensitiva, que é então ou a concupiscência ou aquilo que é irracível, tá? Concupiscência, aquilo que é em primeiro campo, amor, desejo, alegria. Ainda no campo da concupiscência, diz Tomás de Aquino, ódio,
fuga, tristeza. Por quê? Porque eu sinto agora, é nesse instante, é nesse momento. Isso é concupiscente, está ali. É o desejo do instante. E existe aquele desejo, né, aquela potência sensitiva de sentir, de sentimento, que aí não está mais na concupiscência, mas está no campo do irracível. Aí você tem a esperança, o desespero, a audácia, temor, ira. Tudo isso acaba então mostrando o que pra gente, Mateus? Tudo isso acaba mostrando pra gente o tamanho que é o ser humano, o tamanho que é você. A magnanimidade que é você. Que criatura perfeita é essa? Que não é um ato biológico apenas, físico, químico, neural. Percebam, é muito além do que isso. É muito além do que isso. Por isso que essa antropologia ela é tão perfeita, se é que eu posso chamar assim, porque ela é humana realmente. Ela não é científica, ela é humana. E aí nós chegamos no ponto 5 do nosso encontro. Que é então, todos esses sentimentos partem então para nós para uma reflexão. E essa reflexão tem como centralidade o seguinte: o homem é um ser de afetividade. É essa afetividade que move o homem. É essa afetividade que impulsiona você. É essa afetividade também que te barra, que te segura, que te limita. E se eu separar essa afetividade da sua condição humana, você deixa de ser humano. Por isso que é tão difícil e ao mesmo tempo tão maravilhoso viver em sociedade. Porque como cada um é afetado de uma maneira, cada um tem uma estrutura afetiva diferente e, consequentemente, é extremamente subjetiva, você concorda? Porque a felicidade para mim ela é um livro, para você talvez seja tomar um chopp na esquina. A felicidade para mim seja ficar gravando uma aula aqui de 1h30, para você seja, sei lá, jogar bola, jogar videogame. Por que então? Porque é exatamente isso, a vivência da felicidade ela é subjetiva. E ela está muito relacionada com as tendências, ou seja, aquilo que a gente vive, com aquilo que nos faz ser confortável ou nos faz estar desconfortável, com aquilo que vai nos preencher ou com aquilo que vai nos esvaziar. Né? Eu ficar 1 hora lendo, para mim, é um prazer, né? Gratificante, eu me encho de alegria, eu me encho de esperança, de vivência. Se eu colocar uma pessoa para ler 1 hora, talvez ela fique extremamente vazia, ela sinta aquilo um tédio, aquilo só faça mal para ela. E nós estamos falando da mesma experiência. Só que a gente não pode limitar esse sentimento. A gente não pode esquecer desse sentimento. Por quê? Porque a gente vai ver ao longo da história, tá? Ao longo da história do pensamento, ao longo da história da filosofia, um certo descrédito ao sentimento. Né? Quando a gente pega a escola ali filosófica, racionalista, ética, do Kant, do próprio Hegel, a gente percebe o que neles, né? A gente percebe que eles vão olhar para o sentimento de uma maneira extremamente negativa, né? Como se fosse algo frágil. Né? Falar de sentimentos é falar de uma fragilidade. Só que quando na verdade a gente precisa entender que esse homem sem sentimento não faz nada. Esse homem sem sentimento não levanta da cama. Esse homem sem esses desejos, sem essas vontades, sem aquilo que está muito além da sua matéria, ele não faz nada, né? E é por isso que a gente também precisa tomar cuidado quando a gente fala tudo isso, para não cair no sentimentalismo também. Porque o que é o sentimentalismo? O sentimentalismo é o domínio dos sentimentos sobre a minha razão. Só que vejam, se eu deixo esse sentimento tomar conta de mim,
ele vai ser o senhor da minha razão, logo eu vou perder domínio sobre ele. Entende? Platão dizia exatamente isso, né? Platão dizia sobre a afetividade, né? Sobre os sentimentos, o seguinte: olha, é como um gato doméstico que se tende a amestrar, mas que também pode voltar-se contra nós. Se eu caio no sentimento, é o sentimento que vai ditar as regras da minha vida, é o sentimento sensível que vai ditar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quando, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar da razão ali para adestrar esse sentimento, já sabendo que, e aí tem uma coisa que é importante, já sabendo que um sentimento não é igual esta minha mão, que eu posso fazer ela subir, como eu posso fazer ela descer. Eu não tenho esse domínio do meu sentimento. Quantas vezes eu deixei de sentir e continuei sentindo? Quantas vezes eu lutei para não pensar e continuei pensando? Quantas vezes eu decidi não amar e continuei amando? Ao mesmo tempo, o inverso. Dificilmente a razão pode falar, ame ele. Ame ele agora. Vejam, ela não tem esse poder. Não existe como eu dar essa ordem. Ó, você vai se apaixonar por ele, tá bom? Não tem como isso acontecer, meu Deus. E por que não tem como isso acontecer? Não tem como isso acontecer porque o sentimento é algo extremamente, como que eu vou dizer aqui? Extremamente movimento. Né? O sentimento aqui não é uma coisa estática, material, parada, mas a junção de tudo isso que a gente está falando e mais um pouco. E mais um pouco. E esse mais um pouco aqui, eu diria até que esses sentimentos constroem-se valores. É em cima desses sentimentos que você cria valor sobre a amizade, valor sobre o amor, valor sobre justiça. E esses sentimentos que a gente constrói, então, valor, atingem as pessoas automaticamente, instantaneamente, conforme a gente vai vivendo a nossa vida. Veja, por exemplo, um professor que está realmente convencido do que ele está explicando. Um professor que realmente está colocando ali o seu sentimento. Porque quando eu sinto alguma coisa, eu tenho certeza que eu estou sentindo aquilo. E quanto mais eu sinto aquilo, mais aquilo se torna para mim algo meu. Concorda? Entende uma linha de raciocínio aqui? Quanto mais eu sinto esse sentimento, mais aquilo vai penetrando na minha alma. Quanto mais eu amo, mais eu sinto esse amor. Quanto mais eu odeio, mais ódio cresce em mim. Tá? É a questão do professor que a gente está falando aqui, né? A diferença entre um bom professor e um mau professor está justamente nesse convencimento dele. Quer dizer o seguinte, né? Que ele sente realmente que é dele. E você sente quando ele fala que ele sabe do que está falando e aquilo te atrai, porque é dele, parte dele. Ele não está lendo o livro, não está lendo a apostila. Ele absorveu, ele sentiu, ele compreendeu, ele trouxe para dentro dele. Esse é o bom professor, né? Que as coisas saem naturalmente da boca dele porque já está dentro dele. Os sentimentos estão aí também nessa questão da pertença, né? Na questão de eu experimentar, de eu correr atrás, que é diário, que é constante. Por isso que eu não posso falar ame, odeie, seja amigo. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim que a coisa funciona. E justamente por isso, a gente chega à conclusão, então, que essa variedade de sentimentos, diz os autores, olha lá,
produz a variedade de caracteres, de características. E é essas características que, de certa forma, vão formando a nossa personalidade. E essa personalidade que vai se formando aqui em nós vai dependendo desses sentimentos que nós vamos desenvolvendo. Não é à toa que aí a gente consegue começar a caracterizar, a caracturar, colocar uma característica, uma caricatura das pessoas, né? Olha lá o apaixonado. Ó. Ah, por que ele é apaixonado? Ah, porque ele tem uma intensidade no que ele faz, né? Porque o que ele realiza ali é extremamente grande, é profundo. Ou também a gente começa a caracterizar, olha lá, tem um apaixonado, mas vê o outro lá, ó, o outro como é sentimental, né? Que deixa se levar por qualquer sentimento, né? Que não domina, então, por isso os seus sentimentos estão ali instável, chora, sorri, abraça, empurra. Olha, a pessoa é extremamente sentimental, difícil de lidar. Vejam, a gente está colocando essas características das pessoas, porque isso começa a entrar naquilo que a gente viu que é senso comum, que é vida comum. Então, falar, você é apaixonado. Então, você já tem lá um monte de caracteres que formam essa pessoa. Ah, você é extremamente sentimental, né? Porque, ó, você está chorando, mas você está abraçando. Vejam, essas características. Como você vai ter o cerebral, né, que é aquele que não vai atingir o que a gente pode chamar aqui de uma linguagem do coração, então ele é mais racional, ele é mais desumano até, né, ele é mais seco, mais frio. Ou o sereno, que tende a ter essa calmaria, e outros termos que a gente pode usar, né? Aqui eu elenquei alguns, mas teriam muitos outros que a gente pode falar, né? Então, para a gente ir concluindo, percebam, no fundo, o que a gente precisa ter? Uma proporção entre os nossos sentimentos e a realidade. Entre aquilo que se manifesta no mundo e aquilo que nos atinge. Então eu preciso achar o que eu vou chamar aqui de equilíbrio, tá bom? Ou por excesso, e aí eu fico extremamente sentimental, ou por defeito, e aí eu fico extremamente cerebral. E isso é importante, sabe por quê? Por que ter esse equilíbrio? Porque é através desse equilíbrio, então, que eu vou conseguir acessar a realidade e entender, conhecer, apropriar-me dessa realidade. Então eu aprendo a aceitar os limites humanos, até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir. Eu consigo perceber, então, conhecendo as pessoas, o que elas não são perfeitas, né? Que elas têm os seus problemas. Veja, isso é conhecimento. E isso faz bem só pra gente. Por quê? Porque então a gente passa a olhar para a realidade e passa a viver no mundo sem decepcionar-se com o mundo. Não colocando muito sentimento a um ponto de achar que isso daqui é o Éden, como também não colocando só razão, cérebro, e achando que isso daqui não tem solução mais. É essa proporção de sentimento e razão que faz uma pessoa ter temperança, que faz uma pessoa ser equilibrada, que faz uma pessoa ter os temperos certos para a vida. E quando você acerta no tempero, o que acontece com você? Você fica agradável. O sabor é bom das coisas, das pessoas, da vida. E como que eu faço isso, Mateus? Eu faço isso justamente usando da minha intelectualidade, da minha inteligência, do meu conhecimento. Por isso que é um destempero você querer ser amigo de um cachorro. Né? Não existe como você querer dizer que existe uma possibilidade de relacionar a amizade sua com um cachorro. Há uma desproporção. Por quê? Porque uma amizade real é essa amizade entre você e seu amigo. A relação que você tem com o seu cachorro é outra coisa. Que se você não souber ponderar,
O que você vai fazer com seu amigo? Você vai colocar ele na coleira e vai deixar ele de castigo. Então, ser essa pessoa ponderada, ser essa pessoa que olha para os sentimentos, que olha para a realidade e não se assusta com ela, pelo contrário, a acolhe, a ama, a compreende e faz pertença dela, é sim um indivíduo, é sim uma pessoa, é sim uma sociedade que vai então ser melhor para todos. Do contrário, nós seremos uma sociedade extremamente fraca, extremamente infantil. Por quê? Porque só quer do jeito que quer. Só quer as coisas boas da vida. Só quer, dentro do sentimento, concorda? A parte feliz. E esse é um grande problema. Um monte de pessoas que não querem amadurecer. Porque amadurecer é criar responsabilidade. E criar responsabilidade aqui nada mais é do que colocar razão para as coisas. Saber que nem tudo eu posso fazer, que tudo tem sua hora, que nem tudo tem que ser do meu jeito, que as pessoas não são perfeitas, que você vai errar, que você vai acertar. Vejam, é ponderar as coisas. E por que é importante essa ponderação, Mateus? É importante essa ponderação porque, do contrário, ou você vira esse ser infantil aí, extremamente sentimental, ou você vira o inverso disso, um ser extremamente racional, a um ponto que a humanidade já chegou, num passado não muito distante, de querer então cientificar a ciência política, cientificar o homem. O que é o homem perfeito do nazismo? É um homem extremamente racional. O que é o marxismo, o comunismo, o fascismo, todos esses ismos? O que são essas ideologias, senão uma tentativa racionalizante da liberdade humana, que tem sentimentos, que age por bem e age por mal? Percebe? É aí que está a grande sacada. E é através daí, então, que eu vou buscar uma vida harmoniosa, onde a minha psique vai estar equilibrada entre a razão e o sentimento, entre o querer fazer e o poder fazer, ou o não fazer com o entender por que eu não fazer agora. Então a gente consegue esse controle dentro desse equilíbrio, dentro dessa ética do equilíbrio, que o Aristóteles também vai falar na sua obra Ética Nicômaco, que é o daimonia, que é a justa medida. Do contrário, a gente vai pender sempre para um lado e vai ficar em desacordo, vai ficar destemperado. E aí isso leva ao quê? A uma visão errada da realidade, uma visão errada do homem e, consequentemente, uma visão errada de si. Por isso a importância real de nós nos compreendermos. Por isso a importância real aqui da gente entender quem é esse homem, né? Do que ele é feito, como ele pensa, como ele age. E nessa segunda aula que a gente está tendo, a gente conseguiu dar mais um passo, né? Subir mais um degrau, que foi o degrau do intelectual e do sentimental. Então nós somos seres vivos, seres sensíveis, que têm então uma vida intelectual e uma vida sentimental. E esse ser que tem inteligência, que tem sentimento e que tem vida sensível, leva então a nossa terceira aula, que vai ser sobre a concepção de pessoa. Então, o que é uma pessoa? Que a gente vai perceber que é diferente do que é um ser vivo, que é diferente do que é um ser humano. Mas isso a gente deixa para um próximo encontro. Muito obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Vamos estudando junto, vamos aprendendo junto, justamente para podermos ser seres humanos melhores.